Boa noite, queridos e queridas. Nós vamos começar o nosso estudo dessa noite e nós vamos hoje estudar o Salmo 62, que tem como tema uma espera silenciosa. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 62. Vamos ler os 5 primeiros versículos, Salmo 62. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Vamos ler de forma responsiva os 5 primeiros versículos. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por podermos estar na tua casa nessa noite, para podermos aprender um pouco mais da tua palavra, e nós queremos suplicar que o teu Espírito possa nos trazer entendimento, possa nos trazer conhecimento, possa nos trazer, Pai, a compreensão da tua palavra, para que, aprendendo dela pelo teu Espírito, possamos viver uma vida comprometida contigo, uma vida abençoada. Fala conosco, nos ensine, é o que pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, este salmo, ele é um salmo que foi composto por Davi e foi musicado por Jedutum. Esse salmo 62, ele é uma poderosa declaração de fé e confiança do salmista em Deus diante das adversidades e oposição. O salmista enfrentava problemas, enfrentava adversidades, estava enfrentando a oposição dos seus inimigos, mas nesse salmo ele vai revelar uma profunda confiança em Deus. Este salmo, então, ele é um cântico de confiança e segurança no Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas, o salmista, ele confiava em Deus, ele esperava em Deus. E aí, então, quando nós olhamos para esse salmo, a gente vê algumas coisas. A primeira coisa que esse salmo vai nos mostrar é o problema do salmista. Qual era o problema do salmista? Esse problema do salmista está nos versos 3 e 4. Olha o que os versos vai dizer. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Esses versos 3 e 4, então, ele vai revelar, eles revelam as circunstâncias, os problemas do salmista. O salmista ele vai falar de perseguição, que ele estava sofrendo perseguição. Ele vai falar de pessoas que estavam planejando
o mal contra ele, pessoas que estavam tentando destruí-lo. Davi, então, ele vai questionar esses seus inimigos. E ele, então, vai indagar, dizendo, até quando eles vão continuar fazendo isso? Então, por isso ele vai dizer no verso 3, até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribar? Até quando vocês vão armar ciladas, vão criar situações, até quando vocês vão tentar me destruir, acabar comigo? E ele vai dizer, então, como se fosse uma parede pendida. Ele fala o seguinte, olha, vocês estão agindo comigo como se fosse aquele muro, né, que está prestes a cair e só falta um empurrãozinho. Ele vai falar dessa ação maligna dos seus inimigos, dessa oposição, dessa perseguição. Já no verso 4, ele vai descrever os métodos dos inimigos. Olha o que ele vai dizer. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Então ele vai dizer, a cabeça daquelas pessoas só giravam, só mentalizavam em descobrir maneiras de destruir a Davi, de derrubar a Davi, de fazer ele fracassar, de tirar ele do poder. E ele vai dizer, então, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Então, o salmo está dizendo o seguinte, na minha frente, eles se comportam de uma maneira. Na minha frente, eles falam bem de mim. Fala que eu sou o rei da cocada preta. Mas por fora, por trás, eles agem com maldade. Por fora, por trás, ele fala. Por trás ele vai dizer, porém, no interior maldizem. É aquele negócio que muitas vezes a gente sabe como é que é isso, né? A pessoa te abraça, rapaz, que coisa maravilhosa, olha você. Mas lá dentro, no interior dele, ele está falando cobras e lagartos de você. Ele fala uma coisa para você na sua frente, mas o interior dele não é aquela realidade. Ele fala mal de você. Então o salmista está dizendo que ele vivia uma situação de perseguição, de perigo, de pessoas maliciosas que falavam palavras boas na frente dele, mas no interior o maldiziam, pessoas que armavam ciladas, armavam contentas, criavam todas as formas para tentar destruí-lo. Era isso que o salmista enfrentava, eram as circunstâncias que ele estava passando. E a segunda coisa, então, que o texto vai nos mostrar é como Davi reage à situação de perseguição e oposição. Como ele reage a todo esse contexto? Quando a gente descobre que alguém está falando mal da gente, quando a gente descobre que alguém está querendo puxar o nosso tapete, como é que a gente reage? O salmista vai dizer como ele reagiu. Como ele reagia. Como ele reagia diante de perseguição e de oposição. Porque, entenda, queridos, nós sempre vamos ter oposição, nós vamos ter sempre pessoas contra a gente. Essa história de Nelson Rodrigues dizia o seguinte, toda unanimidade é burra. Se todo mundo bate palma para o que você faz, toma cuidado. Toma cuidado, porque vão puxar o teu tapete. Toma cuidado. Mas como Davi reage a essas situações? O texto ele vai nos mostrar algumas coisas. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar
é que ele reage revelando uma profunda confiança em Deus. Vamos ver verso 1 e o verso 5. Vamos ler esses dois versos. O verso 1. Vamos ler? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O salmista está dizendo o seguinte: estão puxando meu tapete, estão falando mal de mim, estão criando situações para que eu caia, mas ele diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, o que ela faz? O que faz? Espera como? Espera como? Ele não grita, ele não parte para cima de ninguém, ele não revida, ele não faz nada. Ele fala: a minha alma espera silenciosamente. O salmista, então, ele vai falar duas coisas aqui interessantes. Olha no verso 1, ele vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E o que ele conclui? Dele vem a minha salvação. Então ele fala que a minha alma espera silenciosa, porque a alma dele se aquieta. Porque ele fala: porque de Deus vem a minha salvação. Salvação aqui significa livramento, libertação. Somente Deus vai me livrar dessas situações e dessas pessoas. Então, o salmista está dizendo o seguinte: olha, não adianta eu querer pagar na mesma moeda. Não adianta eu querer agir da mesma maneira. Não adianta eu também fazer. Ele vai dizer: não. A minha alma, ó minha alma, espera silenciosa. Por quê? Porque de Deus vem a minha salvação. Ele está dizendo o seguinte: somente Deus pode me livrar dessas circunstâncias e dessas pessoas. Agora, olha o que o verso 5 vai dizer. O que o verso 5 diz? Vamos ler juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem. É a mesma coisa do verso 1? Qual é a diferença? No verso 1 ele fala que de Deus vem a salvação. Mas no verso 5 ele vai dizer que de Deus vem a esperança dele. Somente Deus, isso é, ele espera em Deus. Ele tem esperança. O homem está dizendo o seguinte: eu estou sendo atacado, eu estou sendo afligido, eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades, por problemas, os mais difíceis ou terríveis possíveis, mas eu sei duas coisas. Primeira coisa que eu sei, que é de Deus que vem o meu livramento, que vem a salvação. A segunda coisa que eu sei é que de Deus vem a minha esperança. A minha esperança não está. A solução dos meus problemas, eu não espero. Eu não tenho esperança que um homem resolva meus problemas. Eu espero em Deus. Só Deus pode resolver. Então eu tenho esperança nele. Ele vai, e na maioria das vezes, ele vai usar pessoas, sim. Mas o salmista diz que o foco dele não está nas pessoas. O foco dele está em Deus. É Deus que age, é Deus, é aquilo que Apocalipse vai dizer. É Deus que abre portas, é Deus que fecha portas.
A porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Não tem jeito. Então, por isso ele fala, Deus é a minha salvação, Deus é a minha esperança. A segunda coisa que o texto nos mostra de como Davi reage, Davi ele vai reagir revelando quem é Deus para ele. A segunda coisa que a gente vê então nessa reação de Davi diante das circunstâncias de problema é quem é Deus para Davi? E os versos 2 e 6 vai mostrar isso. Vamos ler os versos 2 e 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. O verso 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Quem era Deus para Davi? Ele vai dizer que Deus, no verso 2, ele vai dizer que Deus é o quê? Só ele é a minha... Certo. Deus para Davi era uma rocha. Mas ele vai dizer também, no verso 2, que Deus para ele era o quê? Salvação. Mas ele vai dizer também que Deus era para ele o quê? O meu alto refúgio. Ele fala de rocha, de salvação e de refúgio. O Salmo está dizendo o seguinte, olha, Deus é uma rocha que me protege. Deus é a minha salvação. Deus é aquele que me salva. Deus é o meu alto refúgio. Isso é, se eu estou sendo perseguido, se eu tenho um problema, eu tenho um lugar para recorrer, para me esconder. Em que ali eu vou estar seguro. E quem é este lugar? O salmista vai dizer que é Deus. Olha o verso 6. O que ele vai dizer? Ele vai dizer no verso 6. Só ele é a minha e o meu. Ele enfatiza novamente isso. Como Davi, ele conseguia enfrentar as situações e conseguia prevalecer e não entrar em desespero profundo e angústia profunda, porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era a rocha. Ele sabia que Deus era salvação, que Deus era alto refúgio. Que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Que Ele é o nosso baluarte. Que Ele é o nosso esconderijo. Quem é Deus? E essa pergunta, essa pergunta é muito séria. Quem é Deus para a gente? Quem é Deus para a gente? Para Davi, Deus era quem que ele sabia que ele podia contar. Na hora com o negócio, na hora, como o pessoal diz, quando o bicho pegava, ele sabia para onde ir, a quem recorrer, aonde se esconder. É por isso que quando você lê a maioria dos salmos, muitas vezes você começa a ver no começo dos salmos o salmista falando de problema, falando de lutas, falando de dificuldades, mas no final ele sempre termina com palavras de louvor, de adoração, reconhecendo quem é Deus. A maneira que a gente enfrenta a vida, os problemas da vida, está na proporção exata de quem é Deus para nós. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nunca dá ruim para a gente. Porque não importa o que aconteça, Deus vai agir de tal maneira que aquelas coisas que acontecem conosco vai cooperar para o nosso bem.
Paulo não está falando uma coisa isolada, Paulo está falando uma série de acontecimentos. Deu ruim, deu ruim. Será que deu ruim? Aquela porta que Deus fechou, será que foi ruim? A gente não conhece, a gente só conhece o presente, a gente não conhece o futuro. Então, portas que Deus fecha hoje, pessoas que Deus tira da nossa vida hoje, a gente pensa que é ruim, mas não. A gente vai descobrir, quando junta uma coisa com outra, a gente vai descobrir que a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi aquilo que eu pensava que deveria dar certo, ter dado errado. A gente vai descobrir que Deus, na sua sabedoria, Ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, não responde a determinadas orações que a gente faz. Ele não responde. Porque quando passam os anos, a gente para e pensa, se Deus tivesse me ouvido e me respondido naquela oração, hoje eu estava mal. Hoje eu estava mal. Então, quem é Deus? Se Deus é minha rocha, se Deus é o meu auxílio, se Deus é o meu socorro, se Deus é a minha proteção, se Deus é o meu alto refúgio, se Deus é a minha salvação, se Deus é o meu libertador, eu posso descansar, porque Ele vai cuidar de mim. Porque Ele promete cuidar de mim. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele promete cuidar da gente. Mesmo quando aparentemente não não está cuidando. Mas Ele nunca desampara os seus. Ele nunca nos deixa na mão. Agora, dá uma olhada, vamos dar uma olhada nesse verso 2, no final do verso 2. O que ele vai dizer no verso 2? No final, lá no final do verso 2. O que ele vai dizer no final do verso 6? É a mesma construção. Se você ler, é o mesmo versículo, como o versículo 1 e 5. Mas a terminação, a conclusão é diferente. No verso 2 ele vai dizer, não serei o quê? Isso é, de vez em quando o negócio eu vou balançar. Mas no verso 6 ele vai dizer, jamais serei abalado. Eu jamais serei abalado. Porque o salmista fala isso. Porque há momentos que a gente é abalado. Mas quando a gente começa a se envolver profundamente com Deus, a gente descobre uma coisa. Nada nos abala. Porque a gente está consciente de quem é Deus. Eu sei que Deus cuida de mim. E então, quando eu tento fazer algo que dá errado, e eu sempre digo isso, Deus tem sempre o melhor para mim. Então, se eu fui fazer uma coisa que não deu certo, só significa uma coisa. Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para mim. Deus nunca tem para mim o que é ruim, o que é mal. E Ele mesmo vai dizer, né? Jesus vai dizer, né? Se os seus pais, que são maus, sabem te dar boas coisas, quanto mais o Pai Celeste. Então Deus tem sempre o melhor para a gente. Deus tem sempre o melhor para a gente.
E se aquilo que eu queria fazer, que eu queria ter, ele não me deu, é porque ele tinha algo melhor. E eu posso falar isso de experiência própria. A gente queria comprar um carro e fizemos tudo para comprar o carro, e estava tudo para comprar o carro, e o negócio encrencou, e o carro não saía, o carro não saía, o carro não saía, o carro não saía. E não saía. Aí uma ovelha minha foi em Juiz de Fora, conversou lá com a vendedora da concessionária, falou, olha, meu pastor comprou um carro e o carro não sai. E a mulher falou para ele, olha, pula fora, porque esse carro não presta. Esse carro não presta. Compra outro carro. A vendedora do carro falou para ele, olha, fala para ele comprar o outro carro. Porque se ele comprar esse carro, ele vai se dar mal. Mas essa brincadeira rolou quase 3 meses. E de um estresse terrível. Mas se eu tivesse comprado aquele carro, isso é, provavelmente até hoje eu estaria sem o carro. Eu não teria carro. Mas como Deus é sábio, e Deus cuida da gente, e Deus nos ama, ele foi lá e fechou a porta. Você não vai comprar esse carro. E eu briguei, esperneei, e não comprei o carro. Tive de comprar um outro carro mais caro. Mas não dá problema. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Só que é difícil muitas vezes a gente entender isso. Isso entrar na nossa cachola. A gente tentar compreender que Deus ele age de forma misteriosa. Abrindo e fechando portas. Criando situações. Entendeu? E às vezes a gente fica batendo contra a parede, contra a parede, contra a parede, contra a parede. E a gente não entende que Deus não quer aquilo. E se Ele não quer me dar aquilo, é porque Ele quer me dar algo melhor do que aquilo que eu queria. Porque o salmista diz que o Senhor é o quê? O meu pastor. E nada me faltará. Ele é meu pastor. E Ele cuida de mim. Mas eu preciso entender que Ele é o meu pastor. Em que eu posso fazer planos, posso fazer projetos, mas eu preciso aprender a submeter a Ele. E mesmo quando eu não submeto, Ele corta, porque Ele sempre quer o melhor para nós. A terceira coisa que ele vai falar dessa reação de Davi é que o verso 7 ele vai dizer, ele vai revelar uma profunda dependência de Deus. Olha o que o verso, vamos ver o que o verso 7 diz, vamos ler juntos. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Isso é. O que o salmista vai revelar? Ele revela uma profunda dependência. Então ele vai dizer, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. É por isso que ele vai dizer lá no Salmo 26 ou 24, né? Ele vai dizer que o braço do homem não produz vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu me gloriarei, eu confiarei no nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi, ele manifesta uma profunda dependência de Deus, entendendo que o livramento, a ação, vem de Deus. É Deus que intervém
de forma misteriosa e nos livra de uma série de situações. E o salmista, então, ele revela e ele manifesta essa profunda dependência de Deus. E ele, então, vai dizer, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Ele fala, Deus é o meu refúgio, é a minha forte rocha, é dele que eu dependo, é ele que me alimenta, é ele que me dá vida, é ele que me sustenta. Não são pessoas. As pessoas são instrumentos de Deus para me dar um bom emprego, para me socorrer quando eu preciso, mas é Deus que faz isso. E Deus faz isso de uma forma assim tão incrível, né? Elias estava no deserto, não tinha o que comer, e Deus fala para ele, olha, Elias, vai numa casa, vai lá para, acho que é Serepta, vai lá, tem uma viúva que vai te sustentar. Se Deus fala que tem uma viúva que vai me sustentar, ou vai sustentar você, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Hoje eu vou me dar bem. Aí Elias vai. Quando Elias chega lá, encontra a viúva, ele chega, ó, Deus mandou vir aqui porque você vai me sustentar. Você vai cuidar de mim aí durante mais uns 3, 4 meses. Aí ela vira, olha, o negócio é o seguinte, profeta, estou fazendo a minha última comidinha aqui, só vai dar para mim e para o meu filho, e a gente depois vai morrer. Se fosse a gente, você ia falar, olha, mas Deus me mandou para uma furada. Ou como a turma lá do Rio falaria, Deus me mandou para uma boca podre. E aí Elias faz algo interessante. Elias vira para ela e diz o seguinte, olha, tá bom. Já que não tem comida para todo mundo, eu quero, me dar. Isso é entre eu morrer e vocês morrer, que morra vocês. Ele fala, me dá. Porque se você me der a sua comida, não vai voltar comida para você. E aquela mulher acreditou, deu a comida para ele. E ele comeu, ela comeu, o filho comeu, e todo mundo comeram durante 3, 4 meses. Sabe por quê? É Deus que cuida, é dependência de Deus. É dependência de Deus. Aquela viúva resolveu depender de Deus. Como Elias também decidiu. Então o salmista vai falar dessa dependência extraordinária de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é o problema do salmista. A segunda coisa é como ele reage às situações de perseguição e oposição. E a terceira coisa que o Salmo vai nos mostrar, então, é o desafio do salmista para que confiemos em Deus. Então, o salmista, ele vai nos desafiar. Olha, que desafio é esse? Olha o verso 8. Olha o que o verso 8 vai... Vamos ler o verso 8. O que ele vai dizer? Confiai, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Davi, ele vai desafiar o povo a confiar, a confiar no Senhor. Mas confiar em que circunstância? Em que situação ele vai falar? Confiai no Senhor, o quê? Em todo o tempo. Ou eu confio, ou eu não confio. Mas confiar no Senhor, acreditar no Senhor, é um desafio muito grande.
Eu lembro de uma experiência que eu li no livro. O camarada estava andando num precipício escuro e de repente ele tropeçou e caiu e ele se agarrou no negócio lá e ficou pendurado. E ele começou a orar, a clamar a Deus: Senhor, me socorre, me ajuda, Senhor, me tira dessa situação. E aí ele ouviu uma voz que dizia: larga a corda. E o cara continuava segurando lá: socorro, me socorre, larga a corda. Chegou no outro dia, aquele homem estava morto, congelado de frio, a 50 centímetros do chão. Deus de vez em quando fala algumas coisas que aparentemente são muito doidas. Você já imaginou você diante do mar, um exército atrás de você, ele fala: vai em direção ao mar? É doideira. É doido. Ou você confia nele, ou não confia. Mas ele vai falar: confiai no Senhor o tempo todo. Ele fala de uma confiança que é uma confiança estável, perene, permanente. Não é hoje eu confio e amanhã eu desconfio. Eu confio no Senhor. Se Deus cuida de mim, Ele cuida de mim. Em qualquer circunstância, qualquer situação, Ele vai cuidar de mim. Então ele vai chamar a atenção, primeiro, de confiar em Deus o tempo todo. Segundo, ele vai falar: derramai perante Ele o nosso. Então ele nos desafia, primeiro, a confiar no Senhor o tempo todo. Em segundo lugar, ele vai nos desafiar a derramar o nosso coração diante do Senhor, a rasgar o nosso coração diante dele, a fazer o que Ana fez. Ana começou a chorar convulsivamente, começou a soluçar, e ela começou a chorar de tal maneira, se derramar de tal maneira, que Eli falou: essa mulher deve ter enchido a cara. E ela fala: não, Senhor, é que diante da minha dor, eu tenho derramado meu coração perante o Senhor. E quando você derrama o seu coração diante do Senhor, entre aspas, você perde a compostura. Você perde a compostura. Ana perdeu, de tal maneira que pensaram que ela estava bêbada, porque ela derramou, ela chorou. Deve ter, lá no altar, deve ter dado soco no chão, chorando: Senhor, resolve meu problema, intervenha na minha vida, muda. Não é aquela oração: Senhor, seguinte, olha, meu filho está viciado em drogas, o senhor é Deus, né? Vai lá, muda o coração dele. Não. Senhor, o meu filho é viciado em drogas. E chora diante do Senhor, enche o chão de lágrimas. O coração dói. Tem uma experiência de uma pessoa que conta que era filho de um pastor, e ele, um dia, ele saiu para a gandaia e chegou de noite, de madrugada, devagarzinho, para não fazer barulho. E quando ele passa pelo quarto do pai, ele vê a porta entreaberta. E quando ele olha para dentro, ele vê o pai dele no chão, prostrado, chorando pela vida dele.
Ele falou, olha, esse negócio, a cena de ver meu pai prostrado chorando por mim, me impactou de tal maneira que eu mudei de vida. Qual foi a última vez que você chorou? Que você derramou lágrimas? Que você deu soco no chão? Que você teve que trocar a fronha do seu travesseiro? Mas por que não muda? Por que minha família não muda? Por que meu lar não muda? Por que meu filho não muda? Porque de repente você não está derramando o coração pelo Senhor. De repente a gente está sendo muito presbiteriano, né? Se Deus predestinou, ele vai ser salvo, não precisa. Derramar o coração. O salmista diz, confia no Senhor, mas derrame o seu coração perante o Senhor, chore, se derreta diante de Deus, clame a Deus de uma maneira intensa, viva, profunda, com força. O outro desafio que ele vai fazer dessa confiança em Deus, ele vai dizer, confiai no Senhor, ó povo Deus, em todo derrame perante o Senhor o vosso coração. Ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio, confia. Ele nos desafia a aceitar, a confiar, a acreditar que Deus é o nosso refúgio, que nós estamos seguros nele, que há segurança em Deus, que nós podemos correr para Deus e Ele vai nos abraçar. Ele não vai deixar ninguém nos pegar. Quem aí já teve irmão mais velho, agora nem tanto, porque agora tudo mudou agora. Mas antigamente, nosso irmão mais velho protegia a gente. O molecado da rua queria bater na gente, eles chegavam, não, olha, só por cima de mim. Tem que bater primeiro em mim. E é isso que Jesus faz. Vai mexer com ele? Não, tem que passar por cima de mim. Ele fala, Deus é refúgio. Nós temos um lugar, nós temos alguém em que a gente pode se refugiar. E olha o que ele então vai dizer, olha o que ele vai então dizer no verso 9. Vamos ler o verso 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os define estirpe, pesadas em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não serve para nada. Não confia nessas pessoas, não. E aí, então, ele vai nos mostrar uma oposição no verso 10. Olha o que ele fala no verso 10. Não confieis naquilo que o quê? Nem vos vanglorieis na rapina. Se a vossa riqueza prospera, não ponhas nelas o coração. O salmista nos desafia a confiar em Deus. Mas o salmista diz também, não confie em homens, não confie em pessoas. Não confie naquilo que você tem. Não confie na riqueza, porque de uma hora para outra ela acaba. Confia no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. E Jeremias vai dizendo, é maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Davi nos desafia a uma profunda confiança em Deus. E a última coisa, então, que ele vai chamar a nossa atenção, em quarto e último lugar, é o reconhecimento do poder de Deus. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler junto o verso 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus.
Davi, ele confiava profundamente em Deus. E Davi, ele chegou à seguinte conclusão: o poder pertence a Deus. E o que o Salmo está dizendo é o seguinte: Deus falou que o poder pertencia a Ele. Que o poder pertence a Deus. Davi fala que ele ouviu isso 2 vezes. Ele ouviu 2 vezes: o poder pertence a Deus. E Davi, então, ele faz essa repetição enfática: o poder pertence a Deus. O salmista está dizendo que essa afirmação que Deus fez e que ele ouviu, o salmista está dizendo que essa afirmação é verdadeira. O poder, ele pertence a Deus. É Deus que é todo poderoso. É Deus que controla a história. Por isso ele vai dizer no verso 12, olha o que ele vai dizer no verso 12. E a ti, Senhor, pertence, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Ele fala, o poder pertence a Deus. Deus é o Senhor de toda a terra. Deus tem o domínio, o poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é todo poderoso, é Senhor absoluto de tudo. Todo poder emana dele, todo poder está na mão dele. E ele tem o poder para fazer qualquer coisa que ele quiser. Nada é impossível para Deus. Não há limites para Deus. Não há impossíveis para Deus, como o escritor disse. A única palavra que não está no dicionário do céu é impossível. Não há impossíveis para Deus. É a gente que coloca limitações em Deus. É a gente que diz que Deus não pode fazer isso, que Deus não faz aquilo, mas Jesus fala que tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus nas suas promessas, porque Ele tem o poder absoluto. O Deus que criou, entenda, o Deus que criou o universo pela palavra do seu poder. Ele não pode nos curar, Ele não pode nos libertar, Ele não pode nos salvar, Ele não pode mudar a nossa vida, Ele não pode intervir nas nossas famílias, Ele não pode libertar o nosso filho viciado em drogas, Ele não pode fazer isso. O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? O que a gente pode dizer que Deus não pode fazer? Ele é todo poderoso. Mas Jesus, ele vai dizer lá em Marcos, né? Quando ele chegou em Jerusalém, em Nazaré, ele vai dizer que ele não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O problema, a gente precisa entender isso. O problema não está em Deus. O problema não está na incapacidade de Deus. O problema está na nossa incapacidade de acreditar que Ele é Deus e que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E aí a gente arruma desculpas. Não, é da vontade de Deus. Eu sou assim porque é da vontade de Deus. Não, não é não. Não é. O poder pertence a Deus para agir em qualquer situação, em qualquer circunstância. No caso de Davi, ele está dizendo, Deus tem o poder para lidar com os meus inimigos, para mudar as minhas circunstâncias. Ele fala, eu não preciso fazer nada, o que eu preciso fazer é confiar no Senhor. É descansar nele. É esperar silenciosamente nele. Então ele vai dizer, o que ele vai dizer no verso 12? Ao Senhor pertence
A graça. É Deus que resolve. A graça é de Deus. É Ele que decide nos agraciar. Ser generoso conosco. Apesar da gente não merecer, a graça pertence a Ele. E a gente experimenta, a gente experimenta essa graça de Deus no dia a dia. Nas circunstâncias mais difíceis, mais incríveis da vida. Eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Porque provavelmente, se não fosse Deus, quem estava falando aqui era outro pastor. Porque a graça pertence a Deus e Ele decidiu ser gracioso comigo. A graça pertence a Ele. Mas a outra coisa que Davi vai dizer é fundamentalmente importante. Ele vai dizer, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois o quê? A cada um, Deus faz o quê? Segundo, o salmista está falando do princípio da semeadura. O salmista está dizendo o seguinte, a gente colhe aquilo que a gente planta. Se você plantar feijão, você não vai colher arroz. Se você plantar um pé de manga, não vai nascer jaca. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar generosidade, é aquela frase que rola aí, né? Generosidade gera generosidade. Se você aprende a ser generoso, você vai ter pessoas que vão ser generosas com você. Eu lembro na outra igreja, as pessoas falavam para mim, pastor, o senhor é muito misericordioso. O senhor é muito misericordioso, porque se fosse eu, e eu sempre falei o seguinte, olha, sabe por que eu sou misericordioso? Porque um dia eu posso precisar. Quem é misericordioso recebe misericórdia. Quem é inflexível recebe de volta. Então, o salmista vai dizer que Deus, ele retribui a cada um segundo as suas obras. E isso deve nos levar a pensar o seguinte, o que é que eu estou fazendo? Você vai colher. Parece que plantar arroz é 3, 4 meses. Mas tem uma fruta aí, se você plantar, você só colhe daqui a 70 anos. O que você está plantando? O que isso significa? Nós somos hoje o resultado daquilo que a gente plantou no passado, e nós estamos colhendo hoje o que a gente plantou no passado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele pode mudar isso. Ele pode mudar isso. Mas nós precisamos aprender e parar para pensar no que eu estou plantando. Davi, ele plantava paz. Ele não retrucava, ele ficava quieto, porque ele estava semeando em Deus. Quando você revida, você está semeando, receber de volta o que você fez. E quando você bate, muitas vezes a pessoa volta e bate mais forte ainda. Por isso Paulo vai dizer que a gente deve amar as pessoas. Por isso Paulo vai dizer que a gente não deve pagar não deve pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Por isso Deus vai dizer, abençoe as pessoas.
Abençoe quem te persegue. Abençoe quem não gosta de você. Abençoe essas pessoas. Por quê? Se você faz isso, você vai colher bênção. Mas se você não abençoa, se você revida, se você maltrata, você vai colher isso. A gente tem essa experiência. Pai, se você era rebelde quando criança, quando jovem, que você pintava o sete, não obedecia a seu pai, mas você tem um filho que vai fazer a mesma coisa com você. Porque você semeou isso. Então, o salmista vai dizer que o Senhor pertence à graça, mas ele vai dizer que apesar de a graça pertencer ao Senhor, ele vai dizer que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso Paulo diz, tudo que o homem, o quê? Semear. O que vai acontecer? Ele vai colher. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Da mesma forma, concluindo, terminando, Davi, ele confiava absolutamente em Deus. Por isso ele vai afirmar, somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Por isso o apóstolo vai dizer de Jesus, ele como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a boca. Ele esperava em Deus. Mas depois que bateram, mataram, crucificaram, mataram, ele ressuscitou e adquiriu um nome acima de todo nome, que diante do qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra o chamam de Senhor. Ele silenciosamente ele esperou no Senhor. E o salmista diz, esperei, eu espero, somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Então ele vai destacar, Davi então vai destacar 3 coisas básicas desse salmo de confiança em Deus. Primeiro, Deus é poderoso. Eu confio em Deus porque Ele é poderoso. Porque Ele tem o poder para lidar com os meus problemas. Ele tem o poder de me salvar dos meus inimigos. Ele tem o poder absoluto. Segundo, Ele é o Deus que me oferece graça, que me trata com graça, que cuida de mim. E em terceiro lugar, Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Ele dá a cada um de nós de acordo com aquilo que a gente faz. Por isso que eu acho lindo quando Paulo fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A grande recompensa, porque se a gente trabalha e planta, a gente colhe. Às vezes, como o salmista diz, a gente sai andando, chorando, gemendo, mas a gente sempre volta colhendo o que a gente plantou. Amém?